Olá pessoal! Meu último vídeo eu falei sobre a pesquisa encomendada pelo Greenpeace que mostra o quanto nossos alimentos estão contaminados com agrotóxicos, principalmente agrotóxicos proibidos no Brasil, que é muito sério. Então eu dei uma dica lá de como retirar esse excesso de agrotóxicos dos alimentos e eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então eu resolvi fazer um vídeo passo a passo junto com você dessa metodologia para retirar a metodologia mais eficiente para retirar esse excesso de agrotóxicos de frutas e de verduras. Então acompanha comigo, eu vou fazer com você passo a passo. Bom, a primeira questão é comprar os vegetais. Você vai comprar lá no supermercado, no sacolão, na feira, no local de sua preferência. O primeiro passo é jamais lave esses vegetais à temperatura ambiente. Essa diferença, essa isonomia de temperatura entre o vegetal e a água promove um processo de carreamento do agrotóxico para dentro dos alimentos. Os vegetais têm pequenas ranhuras, no que você lava, você acaba jogando o agrotóxico para dentro dos alimentos e aí é muito mais difícil retirar. Uma técnica para se evitar isso, esse processo de osmose, é resfriar o alimento primeiro, porque aí a água e o vegetal vai ter uma diferença aí superior a 10 graus, o que impede esse processo. Então, primeiro passo, colocar os vegetais que você comprou dentro da geladeira, ali mais ou menos por um tempo de 2 horas. Então você coloca na geladeira, aguarda 2 horas e ele vai estar mais frio que a água corrente. Muito bem, passado 2 horas, você vai retirar os vegetais da geladeira e vamos ao processo de lavagem, como lavar esses vegetais. Bom, então nós vamos pegar os vegetais já resfriados, vamos passar uma bucha. Eu utilizo, como eu disse, o sabão de coco, né? Você passa a bucha aqui no vegetal, no tomate, na maçã, porque esse processo com o vegetal já resfriado depois de 2 horas na geladeira, ele vai retirar o excesso de... Muito cuidado com vegetais. Vou usar o outro lado da bucha. Ele vai retirar o excesso de agrotóxicos dos vegetais. Depois nós vamos enxaguar, né, retirar o excesso de sabão de todos os vegetais e aí deixar ali uns 20 minutos de molho, uns 10 minutos é suficiente, de molho na água comum. Coloca de molho na água comum, para depois nós acrescentarmos o bicarbonato de sódio. Então vamos lá, está cortando a minha cabeça para que vocês possam enxergar aqui, ok pessoal? Então aqui eu tenho, aqui deve ter mais ou menos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Eu vou colocar aqui 1,5 litro de água, misturar um pouco e deixar os alimentos de molho nessa solução por 40 minutos. Então, você vai colocar os seus vegetais. Faça essa operação uma vez na semana, dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena que você vai retirar a maioria dos agrotóxicos dos alimentos. Então deixar de molho mais ou menos uns 40 minutos nessa solução, 1,5 litro de água com 1,5 colher mais ou menos de sopa de bicarbonato de sódio. Bom, então depois de 40 minutos de molho no bicarbonato de sódio, você vai lavar os vegetais novamente em água corrente para retirar todo o excesso de bicarbonato de sódio. Vai pegar mais 1,5 litro de água e colocar 1,5 colher de sopa esse vinagre comum que você acha no supermercado, é baratinho. Então eu coloquei aqui no cálice 1,5 colher, despeje na solução, mexa um pouco, ele é bem solúvel, e acrescente os vegetais nessa solução. E vai o molho mais 40 minutos nessa solução. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: mas se não é mais fácil eu colocar em uma solução que contenha o vinagre e o bicarbonato de sódio, porque aí facilita muito? Não. A ideia é que o bicarbonato crie uma solução alcalina. E essa solução alcalina vai retirar
os agrotóxicos que têm perfil ácido. Depois você vai colocar numa solução ácida, que é a solução do vinagre, para retirar os agrotóxicos que têm perfil alcalino. Se você mistura o vinagre com o bicarbonato, você vai ter ali a formação de ácido carbônico, depois de gás carbônico, né, dióxido de carbono, e isso não tem nenhuma função, não vai ajudar em nada no processo de retirada dos agrotóxicos. Então a ideia é criar um ambiente alcalino e depois criar um ambiente ácido. Aí você tem uma retirada considerável desses agrotóxicos que estão contaminando aí a maioria dos vegetais. Muita gente tem me questionado, me perguntado, porque existe na internet alguns vídeos, algumas pessoas falando sobre o uso do iodo para retirar agrotóxicos. Não existe, pelo menos eu não conheço. Se alguém tiver essa informação, por favor, pode colocar aí no canal, me repasse, mas até então eu não conheço uma lógica química de que o iodo retira agrotóxico de vegetais. Muito pelo contrário, o iodo tem um problema, que ele é um oxidante, ele pode ativar alguns agrotóxicos organofosforados através ali do radical de enxofre, uma dessulfurização. Então ele ativa e torna esse organofosforado mais tóxico ainda. Então eu não recomendo a utilização do iodo na tentativa de retirar agrotóxicos de vegetais. E outro problema, o iodo, por ser um oxidante, ele ataca os antioxidantes dos vegetais, que é exatamente os nutrientes mais importantes que nós precisamos desses antioxidantes para combater os radicais livres. Então ele vai acabar oxidando vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, alguns flavonoides, licopenos, todos os antioxidantes importantes, o iodo acaba oxidando. Então, definitivamente, eu não recomendo o iodo nessa função de retirada de agrotóxicos dos vegetais. Retirada de metais pesados, tudo bem, mas metais pesados aqui não é a nossa preocupação. Então, se alguém souber de uma lógica científica, algum trabalho, eu sinceramente não conheço. Se existir algum trabalho nesse sentido, por favor, me envie, porque nós vamos avaliar, mas não faz muito sentido. Ok, pessoal? É um processo que é um pouco cansativo, mas você fazendo a feira ali uma vez na semana e fazendo esse processo uma vez na semana, eu garanto a você que esses 7 litros de agrotóxicos que você ingere por ano vai se reduzir bastante. Espero que você tenha gostado, aproveitado do vídeo. Se foi útil para você, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.